Trabalho funcional. Exato. Então todo mundo aqui já trabalha com funcional. O que é treinamento funcional? Primeira pergunta que eu faço. Por exemplo, já que vocês são encarados em grupos especiais, vocês são aí, dominam todos os conceitos a respeito de obesos, idosos, parte relacionada a cardiopata, hipertensos, diabéticos. Se eu pego, por exemplo, um idoso de 79 anos, que tem dificuldade de realizar algumas atividades intermediárias da vida diária, e coloco ele no MEC 45 para trabalhar 3 séries de 10 repetições, com a carga entre 40% e 50% no máximo previsto. Isso é funcionar? Vamos pensar. Quando ele está lá sentadinho no MEC 45, bonitinho, realizando as repetições, você orientando ele, ele está melhorando o padrão de recrutamento de unidade motora quando faz o movimento de flexão e extensão do joelho e quadril? Ele melhora o padrão de recrutamento de unidade motora, sim ou não? Melhora. Se ele melhora o padrão de recrutamento de unidade motora, ele vai aumentar ou não a força? Sim. A partir do momento que ele melhora o padrão de recrutamento de unidade motora, a partir do momento que ele aumenta a força, ele vai começar a gastar menos energia para se deslocar? Sim. Ele vai diminuir o risco de quedas? Ele vai tentar combater da melhor forma possível o risco de sarcopenia. Por falar em sarcopenia, qual é a diferença de sarcopenia e hipotrofia? Sarcopenia é perda da nossa marca. A hipotrofia também. Da nossa marca. Da nossa marca. Quando eu falo em sarcopenia e hipotrofia, tá, vamos fazer o seguinte. Eu já comecei falando mais do que a amiga do leite, né? Vamos fazer um acordo de damas e cavalheiros antes de começarmos a fazer perguntas e a vocês responderem. O primeiro acordo que faremos, vocês têm que perguntar. A partir do momento que vocês perguntam, eu consigo direcionar a palestra para aquilo que vocês precisam. Eu prefiro passar 3 slides para vocês entenderem o conteúdo dos 3, do que eu ficar disparando laser point aqui e ninguém entender nada. Outra coisa também, eu não gosto de usar muito slide, eu gosto de contar a história. Então, se de repente eu começo a disparar a metralhadora aqui e estiver muito rápido, eu levantar a mão e falar, Alexandre, está muito rápido. Ou então, se eu estiver abordando conceitos ou conteúdos que vocês já viram, levanta a mão e fala, Alexandre, passa, vamos que vocês já viram. Perfeito. Todos nós somos educadores físicos aqui. Não tem ninguém com profissão alternativa, tipo massoterapeuta tailandês, não? Então vamos fazer essa combinação, ok? Como é que vai funcionar a dinâmica da aula? Deixa eu começar a disparar a pergunta. A gente vai falar um pouquinho e fazer um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho e fazer um pouquinho. Bacana que vocês tenham com roupa de ginástica, roupa mais flexível, para que a gente possa fazer na prática, não é? Porque não adianta nada falar e ninguém fazer. Então a gente tem que sentar, de repente parar e fazer alguns exercícios. Trabalhar. Como é que eu adapto o treinamento funcional para idoso? Como é que eu adapto o treinamento funcional para obeso? Nós sabemos que o obeso, por exemplo, ele tem algumas limitações mecânicas, não só de condicionamento físico. Condicionamento físico também. Além disso, quando eu falo em aplicação do treinamento funcional, o acionamento da powerhouse, o acionamento do core, é verdade que esse acionamento, através de uma respiração forçada, vai aumentar a pressão arterial de quem é hipertenso já? É verdade que o cardiopata não pode treinar pesado, assim como o hipertenso também? Se você colocar muito peso dentro do treinamento funcional, vai abrir um buraco no chão, o capeta vem te buscar e você nunca mais é visto na academia, é verdade? Será que é assim que funciona? Ou eu posso colocar o treinamento mais intenso para esse indivíduo? Hoje em dia, pessoal, o que a literatura começa a preconizar? Você tem que trocar a quantidade de treino pela qualidade desse treinamento. Alexandre, quer dizer então que você está falando de volume e intensidade? Estou falando de volume e intensidade. Quando a gente relaciona volume, a gente pensa automaticamente qual que é a palavra sinônimo? Quantidade. Quando eu penso em qualidade, qual que é a palavra sinônimo? Intensidade. Então, hoje em dia, o que a literatura começa a analisar? Por vezes, vale muito mais a pena você trabalhar com um treino de maior qualidade do que um treino com maior quantidade, mesmo para populações especiais. Eu tenho que partir do princípio, lógico, que a intensidade ela é relativa, ela não é absoluta. Como assim? Intensidade relativa
ela deve ser direcionada de acordo com alguns pilares básicos: o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação e o princípio da sobrecarga. Quando eu falo, por exemplo, no idoso e peço para ele trabalhar elevação lateral, por muitas vezes um peso de 2 ou 3 quilos já vai ser uma intensidade alta para aquele indivíduo. E como é que eu posso fazer? E aí eu volto para aquela minha primeira pergunta: se eu coloco o idoso na E45, é funcional ou não? É funcional. Só que aí eu tenho que pensar, quando eu falo em treinamento funcional, eu me esqueci da diferença de hipotrofia e sarcopenia. Já sei responder. Quando eu falo de treinamento funcional, pessoal, treinamento funcional é tudo aquilo que melhora a função do meu indivíduo. Quer dizer, então, que se meu indivíduo ele for ao parque caminhar todos os dias 30 minutos, ele vai estar trabalhando com as capacidades funcionais do treinamento funcional? Vai. Ele vai melhorar a resistência aeróbica? Ele vai. Ele vai tentar diminuir o percentual de gordura corporal? Ele vai. No caso do treinamento de força, por exemplo, que eu dei para idoso, colocar ele no E45, ele vai melhorar o padrão de equipamento? Vai melhorar a força? Vai. Tem correlação direta com o fato de diminuição de risco de queda e melhora de atividade da vida diária e atividade intermediária da vida diária? Tem. Então ele melhorou a capacidade funcional. O grande problema, pessoal, é que por muitas vezes, qual que é o melhor professor que a gente tem em treinamento funcional? Hoje em dia, quem que é o cara que fala treinamento funcional no Brasil? Qual que é o nome do professor? Vocês não querem se comprometer, não é? De ofender, é isso? Entendi. Vocês deviam falar com você, mas tudo bem, né? O grande cara hoje em dia é o tal do professor YouTube. O professor YouTube é fantástico. Ele não cobra hora-aula, ele está 24 horas por dia disponível e ele está sempre dando dica de treino. Só que dentro desse conceito a gente tem que entender: será que eu posso colocar um obeso para ficar empurrando roda de trator? Será que eu posso pegar um cardiopata hipertenso e ficar levantando corrente com snorkel aqui fechando o nariz dele? Será que eu posso fazer isso? Então, dentro desse conceito, pessoal, o YouTube ele não tem uma linha pedagógica bem definida, que é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse final de semana. Quando eu pego meu cliente que tem, por exemplo, além de fazer parte do grupo especial, pega, por exemplo, o obeso, além de ser obeso, ele tem lombalgia. Como é que eu vou trabalhar o core para diminuir o risco de lombalgia? Se eu tenho, por exemplo, uma gestante, como é que eu vou trabalhar o core com a gestante? Pergunta: obeso tem mais desse lombalgia que magrinho ou não? Não. A incidência de lombalgia entre obesos e indivíduos não obesos, pessoal, é praticamente a mesma. A obesidade, por si só, não é fator desencadeante de lombalgia. Quando nós falamos em lombalgia, existe uma desincronização no padrão de comportamento de unidade motora. É por isso que o indivíduo tem lombalgia, independente de ser obeso ou não obeso. A gestante, se eu trabalhar fortalecendo o powerhouse dela, ela vai diminuir o risco de lombalgia? Vai diminuir o lombar? Vou melhorar a pergunta, para ninguém se comprometer. Eu vou cessar do lombar da gestante? Se eu trabalhar essa região, um padrão de respiração forçada, acionando os músculos do colo, os profundos, os superficiais, eu vou melhorar a lombalgia da gestante? Não vou. Ela vai continuar tendo lombalgia, porque mudança estrutural. Eu não consigo combater mudança estrutural. Além disso, se fortalecer o core, eliminasse a gestante, eliminasse o lombar de gestante, a gente teria um problema. Por quê? Logo depois que ela tem o delivery, né, que é o parto, que é desliga do parasitinho que tem dentro dela, o que acontece? O que acontece? A dor lombar cessa. Mas como que a dor lombar cessa? Se os músculos do core demoram 4 semanas para voltar a se reorganizar e se realinhar nas posições anatômicas corretas, é alguma coisa errada. Você não tem então um delivery na hora a dor lombar cessa, mesmo com essa região totalmente desestruturada, a culpa não é deles, então. Na verdade, a dor que ela tem é por culpa de alterações estruturais. Então, pessoal, é bom que a gente comece por aí, para a gente quebrar alguns mitos, né? Para quem superestima o treinamento do core. O treinamento do core é importante? É importante. O treinamento do core, ele melhora a economia de movimentos, minimizando o gasto energético durante os movimentos do dia a dia? Sim. Isso faz diferença? Faz. Para idoso, por exemplo, tem baixa capacidade funcional. Agora ele vai ter mais estabilidade. Se ele tem mais estabilidade também no core, ele diminui o risco de quedas. O obeso, ele vai ter mais estabilidade também. Ele pode evitar a incidência de lombalgia.
O indivíduo cardiopata hipertenso, ele pode trabalhar o core? Ele pode trabalhar o core e deve trabalhar o core. Por quê? Se ele tem um core bem alinhado, um core bem estimulado, o que vai acontecer quando estiver trabalhando, por exemplo, o exercício resistido? Ele vai melhorar a estabilidade da região central do corpo. Ele vai melhorar a propriocepção, a capacidade coordenativa. Isso vai fazer com que ele tenha um gesto motor mais limpo. Então, dentro desse conceito, pessoal, é importante que a gente defina algumas coisas aqui. Legal? Quando nós falamos em treinamento funcional, então, o treinamento funcional é tudo aquilo que melhora a função. Independente do que aconteça, vamos pensar de forma bem simplesinha. Agora, quando eu falo em treinamento funcional, vou começar a fazer distinções agora. O treinamento funcional, pessoal, ele pode ser dividido em mais dois subtipos, vamos chamar assim. Você tem um treinamento funcional que é considerado um treinamento funcional tradicional, que são os exercícios com pesos na sala de musculação. E por que tradicional? Porque a gente já está acostumado com eles, né? Os exercícios resistidos desde a década de 50 são utilizados. E básico, né? Não mudou quase nada de lá para cá. O circuito ainda é circuito, piramidal ainda é piramidal, I7 ainda é I7, desde os princípios de Wilder lá em 50 e tralalá, é a mesma coisa. O que mudou é que agora o peso mudou machado. Ok? Antes não. E é colorido, de acordo com o peso tem a cor agora, né? Então, basicamente, pessoal, quando nós falamos do treinamento funcional, nós podemos dividir treinamento tradicional e treinamento não tradicional. Por que a gente faz essa divisão? Para tentar entender um pouquinho. Uma divisão mais metodológica, para fácil entendimento. O que é um treinamento funcional tradicional? É aquilo que a gente usa na sala de musculação. Provavelmente, o treinamento funcional voltado mais para o padrão tradicional, eu não uso superfície instável, eu não desafio a base de estabilidade do indivíduo, eu vou trabalhar com máquinas, por vezes eu posso até utilizar pesos livres, mas os movimentos são sempre controlados, os movimentos são feitos através do isolamento muscular, é classicamente o que a gente vê na sala de musculação. Eu tenho uma outra divisão também do treinamento funcional, que é o treinamento funcional não tradicional. O que é o treinamento funcional não tradicional? É um treinamento que vai misturar exercícios alternativos. Como assim? Se eu quero melhorar a resistência aeróbica do indivíduo, agora eu não vou colocar ele para correr, nadar ou pedalar. Não vou colocar ele para correr na esteira, para pedalar na bike. Isso seria um treinamento funcional tradicional. Se eu quero melhorar agora a capacidade funcional do meu indivíduo, eu posso trabalhar com um circuito de resistência aeróbica. Posso colocar cones para ele trabalhar com deslocamento. Posso colocar, por muitas vezes, o trampolim, para ele pular no trampolim. Posso trabalhar com mini barreirinhas, para ele trabalhar fazendo um zigue-zague nas mini barreirinhas, ou depois pulando as mini barreirinhas, para aumentar a frequência cardíaca, trabalhar com estímulos mais aeróbicos. Então, dentro desse conceito, pessoal, se eu quiser melhorar, por exemplo, a resistência de força, o que eu posso fazer? Posso colocar o indivíduo em cima do bozu, com os pesos, ou uma barrinha lá em cima, aqui, para trabalhar, acionar muito o core, pedir para ele realizar um meio agachamento. Estou desafiando aí a estabilidade do meu indivíduo. Então, quando eu falo em treinamento funcional não tradicional, por muitas vezes eu desafio não só a força, mas eu desafio também a estabilidade do meu indivíduo. O treinamento funcional não tradicional, ele vai trabalhar também com exercícios multiplanares, com maior ênfase